Olá pessoal, tudo bem com você? Olá meus irmãos, olá amados. Tudo bem com você jovem, você homem, você mulher? Eu espero que sim. Independente do que cada um de vocês vem passando, eu desejo que tudo possa estar bem na sua vida e que nunca você venha desistir da sua fé, dos seus sonhos, dos seus planos e propósitos. E que assim venha se cumprir os planos e os propósitos de Deus na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua casa, na sua vida, na sua família. Que a paz de Deus, do Deus de Israel, possa estar presente hoje e sempre na sua vida, em nome de Jesus. É o que eu desejo para a minha vida e para a sua vida, porque todas essas mensagens que eu venho aqui inspirado, primeiramente é por amor a Deus, a palavra dele, e por amor a vocês, que é a alma. São as almas, né? Então, é um prazer enorme estar falando, levando a mensagem da cruz, a palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Porque eu sei que é uma palavra, e eu nem estou falando de bens materiais, mas é uma palavra que, palavra de Deus, os caminhos de Deus, cura, liberta e transforma, né? Eu sou exemplo disso. Quando eu não tinha Deus, eu sentia um vazio, né? Quando eu fazia coisas, vivia uma vida fora da vontade dele. Por mais que eu tentasse aplacar as minhas vontades, desejos no mundo, aquilo era passageiro. Então eu conheci a verdade de Deus, e ela me libertou, ela me curou, ela me transformou. E essa mesma verdade, esse mesmo caminho que eu desejo para a vida de cada um de vocês, né? Claro que é uma escolha, né? Jesus, Deus não vai apontar uma arma no seu rosto e dizer: vem para mim, vem para os meus caminhos, segue a mim. Não, ele vai te chamar, ele bate na porta do teu coração várias vezes, ele leva pessoas a você, ele te dá mensagens, porque ele quer salvar, acima de tudo, a tua alma. Ele quer te ver bem, feliz em todas as áreas da sua vida, independente da luta que você passe. E é isso, Deus é bom e o diabo não presta, aquele desgraçado. Isso nós temos certeza, não é mesmo? E falando em lutas, batalhas, né? Eu sei que todo mundo tem a sua luta, tem a sua batalha, tem as suas provações. Só que não são elas que devem ser maior que nós não possamos desistir da nossa fé, né? Nem daquilo que Deus colocou no nosso coração para que a gente possa lutar, acreditar, né? Lutas, batalhas todo mundo tem. O Evangelho de Cristo, servir a Deus, não significa que você vai ter uma vida 100% maravilha, 24 horas, nunca vai passar dificuldade, aflições, talvez angústia. Você vai passar, é totalmente errado. Qualquer evangelho que diga que é só 100% amor, é amor, mil maravilhas, não existe isso. Porém, com Deus, você sabe que Ele te ajuda, você sabe que Ele te fortalece, você sabe que Ele te levanta, que Ele te ergue. Mas o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas não temas. Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos aflições, ia passar por lutas, batalhas, mas não era para a gente temer. Ele também passou, mas Ele venceu todas elas. O próprio Jesus passou, então por que nós não iríamos passar? Então não existe um evangelho só amor, 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 só bênção, bênção. Você vai passar sim, esteja preparado para isso, para você, homem, mulher, você jovem, não ficar frustrado ou frustrada, achando que Deus me esqueceu, Deus não é comigo, Deus é aquilo. Não, Deus não esqueceu de ninguém. Nós que às vezes esquecemos de Deus, mas lutas, dificuldades, batalhas, todos nós iríamos passar. O próprio Jesus passou, então quem seria nós? Só que com Deus Ele nos fortalece, Ele não nos deixa desistir quando nós estamos no caminho dEle, quando nós confiamos nele. Então Ele nos fortalece e Ele nos ergue, né? Então vamos para mais uma mensagem inspirada aqui na palavra de Deus, por amor a Deus e às almas que são vocês. É um prazer enorme estar levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, né? Nada paga isso, é por amor. Então, que esse mesmo amor que eu sinto para com as coisas de Deus, que você possa conhecer também esse amor na sua vida, o amor de Deus, o amor de Jesus por mim, por você. E Deus é bom, Deus é bom. Mais uma mensagem inspirada aqui, que eu venho passar para vocês, um conselho, uma mensagem, uma reflexão, um incentivo para a sua vida. Sabe,
se aprofundem na palavra de Deus, se joguem na palavra de Deus, tenha um conhecimento das Escrituras, tenha um conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Talvez você está perguntando por que, Cicinho, por que, irmão, você está falando isso? Ora, além de você estar alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, um alimento espiritual, e além de você estar se edificando a si, buscando sabedoria, entendimento, entender das coisas que Deus fala para você, da palavra dele, ali vai te dar todas as respostas para a sua vida, ali vai te ensinar, vai falar para você tomar cuidado com certos ensinamentos. A palavra de Deus fala sobre muitas coisas, nos alerta sobre a vinda do Filho do Homem, nos alerta sobre falsos profetas, sobre falsas profecias, sobre falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A palavra de Deus, ela nos ensina isso tudo. Então é bom que nós se joguemos, que nós possamos se jogar dentro, né? Mergulhar na palavra de Deus, porque além de ela alimentar o nosso espírito, ela nos deixa uma pessoa sábia, ela nos mostra o que é e o que não é de verdade, porque é o próprio Deus que está falando na sua palavra, a palavra dele. Você acha, você vai entender o que eu estou dizendo. Veja só o que é que diz lá no livro de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Provavelmente você lembra, essa passagem é muito forte. Jesus, a tentação de Jesus no deserto, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto e passou lá 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador quem? O diabo, Satanás. Advogado, o acusador, né? Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A Jesus disse, ele porém respondendo disse, está escrito, Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh glória, é forte, é forte. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então o diabo foi, levou Jesus à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo, né? Colocou ele ali na parte que ele tinha uma visão melhor, vamos dizer assim, mais aguçada, para ele ver, ali no pináculo ali. Aí, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Quando o diabo foi, levou ele ao pináculo, vamos se dizer assim, deixa eu colocar uma linguagem mais simples aqui. Vamos supor que o diabo levou Jesus até uma montanha, no caso aqui é o pináculo, e mandou que ele se jogasse para baixo, porque se ele jogasse, se ele era o Filho de Deus, olha a intenção do diabo, usando a própria palavra de Deus. Se joga daqui de baixo, os teus anjos, se você der ordem a eles, em outras palavras, eles vão te salvar se você se jogar daqui para baixo. A intenção do diabo era o quê? Ele queria que Jesus fizesse a vontade dele. Mas olha o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou todas as riquezas, as glórias do mundo, palácios, vamos se dizer assim na língua de hoje, carros luxuosos, ouros, dinheiro, joia, tudo, todas as riquezas dos reinos do mundo, levou até Jesus e disse, se Jesus se prostrasse diante do diabo, ele daria tudo aquilo para ele. Olha as palavras que o diabo estava usando, olha em que o diabo estava tentando a Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Então o diabo deixou Jesus. Jesus estava ali 40 dias e 40 noites, jejuando no deserto, estava ali no Espírito, em consagração, falando com Deus, Pai e Filho, Jesus, Deus, um só. Estava ali se consagrando, estava ali no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. E por que eu falei isso? No começo desse áudio, desse vídeo. Agora você vai entender melhor, porque eu falei, se aprofunda, se joga na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia já fala, ó, Bíblia Sagrada. Não é um livro qualquer, é algo que edifica, é sagrado. E eu sei que muitas das vezes é difícil você entender, mas se não for o Espírito Santo de Deus para te inspirar, para te ensinar a palavra dele, realmente não tem como a gente entender, aprender. Porque não é um livro qualquer, não é um jornal, não é uma revista de banquinha de jornal, não é. Não estou aqui desmerecendo, mas é um livro sagrado. É o próprio Deus falando muitas das vezes aqui na sua palavra, através de homens, falando com homens, Ele nos ensinando. Então todas as vezes que nós se aprofundamos, antes de pegar a palavra de Deus, a gente abre, a gente pede a Deus discernimento, sabedoria. Senhor, eu não sei o que significa isso, mas eu vou me esforçar, eu vou pesquisar o significado dessa palavra. Senhor, fala no meu coração, o que é que isso significa? Essa mensagem foi para quem? O Senhor quer me dar uma mensagem, quer me ensinar baseado nessa passagem. Então, Deus, Ele vê a nossa atitude e Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos dá a interpretação correta para que nós possamos defender a nossa fé e para que nós não possamos cair em contradição, em heresias. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela alimenta o nosso espírito, a nossa fé, ela nos deixa mais forte, ela cura, ela liberta, ela transforma. Você consegue compreender? Então, o diabo, por quê? O diabo usou a própria palavra de Deus para tentar a Deus, para tentar a Jesus no deserto, que estava ali, como ele se fez carne, Jesus estava em espírito no deserto, 40 dias e 40 noites. Porém, Jesus era ser humano, ele era filho de Deus, mas ele tinha emoções igual eu e você. Então, uma pessoa jejuar 40 dias e 40 noites, se não for pelo Espírito de Deus, se não for o Espírito Santo ali sustentando, você não aguentaria, meu irmão. Então, em outras palavras, conjecturando, dando hipóteses aqui, dando suposições, Jesus, o corpo dele, o espírito estava forte, mas o corpo estava meio assim, né? Jejuando 40 dias e 40 noites, vamos se dizer assim de uma maneira mais simples que você possa compreender melhor. Por isso que o diabo disse para ele, se tu és o filho, né? Se tu és o filho de Deus, manda então que essas pedras se transformem em pães. Olha só, o diabo é tão astuto, tão filho de uma mãe, tão desgraçado, usando a própria palavra de Deus para tentar confundir a Jesus, para tentar fazer com que Jesus obedecesse a sua voz, fazer com que Jesus obedecesse o que ele quisesse. Então ele disse, se tu és mesmo filho de Deus, porque o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus, manda então que essas pedras se transformem em pães. Olha só que desgraçado, usando a própria palavra de Deus para tentar a Jesus. Ele sabia que ele era filho do homem. Ele sabia que ele era filho de Deus. Desculpe, filho do homem não. Ele sabia que ele era filho de Deus. Satanás sabia que ele era filho de Deus. E ele disse. E Jesus disse o quê? Porém está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enquanto Jesus tentava atacar com a própria palavra, com as próprias escrituras a Jesus, Jesus também dizia, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, não farás isso, não farás aquilo outro, entendeu? Porque Jesus também sabia das escrituras, da palavra de Deus. Então, se ele não tivesse, vamos se dizer assim, se aprofundado em querer saber a palavra de Deus,
em querer ser deixado guiado por ela. Em outras palavras, no dia de hoje, se Jesus não tivesse pegado a palavra de Deus, né, e abrisse ela, e não meditasse nela, lesse lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, sei lá, Isaías, Jeremias, se ele não tivesse a atitude de se empenhar em estudar, em ter um ensinamento, em saber das escrituras de Deus, certamente ele seria enganado, certamente o diabo teria vencido ele, porque ele não sabia o que dizer, se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse o que ele tinha praticado, se não fosse o que ele estava vivendo, que era a palavra de Deus. Então, em outras palavras, nos dias de hoje, uma maneira mais simples e eficaz para que você possa entender, Jesus fez o que eu e você faz. Ele abriu a palavra de Deus, ele foi buscar ensinamento, ele foi buscar alimento espiritual, ele foi buscar sabedoria. E assim o diabo não venceu a ele. O diabo veio tentar a Jesus usando a própria palavra, só que há uma diferença. O diabo, ele conhece mais do que qualquer um de nós, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Há um porém, ele não vive, o diabo já está condenado, ele já tem a sua sentença, ele sabe de cabo a rabo. Ele vai tentar usar a palavra dele para confundir você, a tua mente, para colocar heresia no teu coração, para te fazer acreditar em falsas profecias, em falsos ensinamentos, em falsas doutrinas e em falsos caminhos. O diabo vai vir com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, para tentar te persuadir, para tentar te enganar. Então, a partir do momento que você se empenha, que você abre, você estuda, você pesquisa, você vai se tornar uma pessoa sábia, seja você homem, você mulher, porque você foi procurar os ensinamentos de Deus. O diabo sabe de cabo a rabo, ele copia, ele tenta distorcer, ele copia. A única coisa que ele sabe é copiar, só que ele não vive a palavra. Diferente de você, que é filho e filha de Deus. Você lê, você medita, você vive, você pratica, você sabe que esse é o caminho certo. Já o diabo só vai tentar persuadir você, vai usar da própria palavra para tentar te enganar, para tentar te persuadir, para tentar ganhar você para ele. Mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque a partir de ontem você vai abrir a palavra, mesmo sem vontade, sem entender, você vai dizer: Deus, me ensina, me ajuda, alimenta a minha alma, o meu espírito, que eu preciso da tua palavra, Senhor. E assim ele vai te ajudar, por quanto ele viu o teu esforço. Você viu que o diabo tentou a Jesus, não foi com bens materiais, também usou disso também, mostrou riquezas, te dou isso tudo. Em outras palavras, se você servir a mim, eu vou te dar carro, casa, reinos, ouro, joias, vou te dar uma vida melhor do mundo. Usando palavras. O diabo tentou a Jesus usando palavras, usando a própria palavra de Deus. Então, por que eu e você não se empenhamos mais para que possamos aprender sobre a palavra de Deus? Porque além de ela curar, libertar, ela nos ensina, nos deixa uma pessoa fortes espiritualmente, alimenta a nossa fé. Porque é isso que a palavra de Deus faz. O diabo tentou a Jesus usando a própria palavra. Você consegue compreender? Então, fica com essa mensagem de reflexão na sua vida. Com esse ensinamento, com esse incentivo. Se joga, mergulha na palavra de Deus e deixa que Ele possa te ensinar e falar contigo. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica todo mundo na paz.